Olá, povo do Senhor, a paz de Cristo. Meus queridos, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje por causa da repercussão que teve um vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu falei sobre o posicionamento cristão em relação às manifestações do dia 7 de setembro, que no caso já ocorreram. E hoje eu gostaria de dar um embasamento à minha posição dentro do espírito de profecia. Eu vou estar utilizando aqui com vocês esse livro, O Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, tá? Onde, aqui no capítulo 55, ela comenta qual foi o posicionamento que Jesus tomou em relação a essas questões políticas. Vejam bem, meus amados, antes de Jesus Cristo iniciar os seus trabalhos aqui na Terra, iniciar a sua missão, João Batista, ele já vinha anunciando o reino de Jesus, né? Então João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus. E ele começou a pregar, falando que era chegado o reino dos céus. E as pessoas estavam ansiosas por esse novo rei, né? Esse novo rei queria trazer justiça, iria mudar essas questões políticas, né? Trazer um governo mais humanitário. As pessoas estavam ansiosas por isso. E aí, Jesus Cristo começou a sua missão, né? E após mais de 3 anos que João Batista tinha anunciado a chegada, né, do reino dos céus, não aconteceu nada. Jesus começou a pregar, ele fazia milagres, curava, mas nada acontecia em relação a Jesus tomar o poder terrestre. E era isso que as pessoas estavam aguardando, que Jesus então reinasse aqui, né, na terra. Quando isso não aconteceu, os fariseus então começaram a insinuar que a missão de Jesus Cristo tinha fracassado, né? Porque ele não tomou o reino, nada aconteceu, ele era uma pessoa humilde, simples e as coisas estavam todas do mesmo jeito. E aí eles começaram a dizer que a missão de Jesus tinha fracassado. E aí o que eu achei interessante foi que Ellen White, aqui nesse livro, na página 509, ela traz uma colocação para a nossa atualidade. Então, na época de Jesus Cristo, o governo não era muito diferente, tinha as coisas erradas acontecendo também, né, através das pessoas que estavam ali no poder. E aí o que ela fala? Trazendo para os nossos dias, ela disse o seguinte: hoje, no mundo cristão, existem multidões que, segundo eles creem, trabalham para o estabelecimento do reino de Deus com um domínio terrestre e temporal. Então, naquela época, as pessoas não entenderam a missão de Jesus Cristo, porque a missão de Jesus Cristo era entrar no coração das pessoas. Ele trouxe um reino para dentro do coração das pessoas, mas as pessoas com um mero olhar humano não conseguiram entender isso. Eles queriam que Jesus reinasse aqui nessa terra. Apenas porque as coisas espirituais, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, quem não é espiritual não vai discernir qual é o verdadeiro reino de Deus. E aí ela fala, né, que as pessoas hoje, elas desejam tornar o nosso Senhor o governador dos reinos deste mundo. O governador em seus tribunais, em seus acampamentos, em suas câmaras legislativas, nos palácios, nos centros de negócios. Por quê? Porque eles esperam que por meio desse governo, né, que saiam ali decretos reforçados por autoridades meramente humanas. Não é isso que a gente tem feito hoje em dia, gente? A gente, assim como o povo na época de Jesus Cristo não entendeu que o reino dele não era deste mundo, ela fala que hoje o mundo religioso tem o mesmo pensamento. Olha, se não é isso que a gente está vendo. No mundo religioso existem multidões que ainda querem estabelecer um reino humanitário e justo aqui nessa terra. E não é aqui nessa terra que Jesus Cristo vai reinar. Se ele não vai reinar aqui nessa terra, justiça aqui pelos governantes da terra não vai haver nunca, meus queridos, nunca.
E aí ela comenta que muitas vezes, né, as pessoas, por não verem Jesus aqui na Terra, visivelmente no nosso meio, elas falam o seguinte, as pessoas que se dizem cristãs, elas falam, Jesus não tá aqui, então nós, tomando o nome de Jesus Cristo, vamos tomar esse poder, porque Jesus Cristo faria isso. Olha quantas injustiças estão acontecendo no nosso mundo. Então, como ele não está aqui visivelmente para tomar o poder, nós, em nome de Jesus, vamos colocar ordem na casa. É isso que as pessoas religiosas estão fazendo. Mas será que foi isso que Jesus fez na época dele? Ele quis colocar ordem na nação? Olha só, veja bem, se nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo, é isso aqui que nós temos que fazer. Ela diz que na época de Jesus, o governo não era diferente da nossa época, não. Era corrupto, opressivo, clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. É muito diferente do nosso governo hoje. Gente, injustiça, extorsão, abuso, intolerância, corrupção, é tudo que nós vemos no mundo político hoje, nos nossos governantes. E aí, o que é que Jesus fez? Será que ele tentou mudar isso? Olha só. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não acatou nenhum abuso nacional, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Ele não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Jesus Cristo não interferiu na política, meus amados. Ele não atacou nenhum abuso nacional, nenhum sequer ele atacou. Ele não tentou nenhuma reforma civil e não interferiu com nenhuma autoridade deste mundo. Não sou eu que estou falando. É o espírito de profecia. Isso não é uma linguagem minha, isso não é uma fala minha, isso não é a minha opinião própria. Eu estou lendo a vocês o que está escrito, meus amados. Sabe por que Jesus não interferiu nas autoridades daquela época e não tentou fazer nenhuma reforma civil? Porque ele sabia que o remédio não estava em medidas meramente humanas, mas a cura devia atingir o próprio coração do homem individualmente para regenerar o coração. A cura não está em leis ou pessoas que estarão no poder, meus amados. A cura está em aceitar Jesus Cristo no coração, e foi por isso que ele não interferiu. Jesus não interferiu, não é porque ele estava sendo indiferente com as misérias que aconteciam com a humanidade, não, com as injustiças que a humanidade passava. Não era por indiferença, era justamente por saber que o remédio não ia estar nessa interferência. Meus amados, se nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo, é isso aqui que nós temos que fazer, não interferir, não se misturar com a política. E aí ela fala que Jesus se afastou, olha só, ele conservou-se afastados dos governantes terrestres. Vou repetir, porque passou um carro da ambulância aqui agora. Jesus Cristo, ele não interferiu no governo da terra. O que ele fez? Ele se conservou afastado dos governos terrestres. Meus queridos, é isso que nós temos que fazer, nos mantermos afastados dos governos da terra, até mesmo porque o nosso governo é Jesus Cristo e o trono dele é no nosso coração. O mundo não tem mais jeito, nós temos que tentar salvar pessoas, independente do governo A ou governo B que esteja em posições elevadas. As coisas não vão mudar, porque se a pessoa que estiver no poder está pisando na lei de Deus, nada vai mudar, meus amados. A lei de Deus, ela foi colocada a nós para ser obedecida. Se nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, estamos defendendo alguém que esteja no poder, que pisa nos 10 mandamentos ou apenas pisa no 4º mandamento, as coisas não vão mudar. Então, é esse o exemplo que nós temos que seguir.
manter-nos afastado das questões políticas, porque foi isso que Jesus Cristo fez na época dele, apesar do governo também naquela época ser um governo opressivo e injusto, ele se manteve afastado, porque ele sabia que o remédio e a cura não estava em trocar ou interferir nas questões políticas. Meus amados, o nosso papel aqui hoje, como filhos de Deus, como meras criaturas, não é questionar, é obedecer. Então eu não questiono o que está escrito, eu apenas obedeço. Até mesmo porque a gente sabe, meus amados, que a nação que tem o Senhor, né, feliz ela é. Como diz a palavra de Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Deus seja o Senhor da sua nação, do seu coração. E se mais ninguém o aceitar, que pelo menos você se mantenha de pé. Nós não somos ativistas políticos, nós somos servos do Deus vivo. Isso não é covardia, isso não é omissão, isso é posicionamento cristão baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Fiquem com Deus.